Fala brasileiro atento no ar, brasileira atenta no ar, como é que você tá? Tudo certo? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem também. E vamos falar hoje do julgamento ou do teatro ou do circo que foi montado lá em Brasília para julgar e condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e os outros 33 indiciados nesse grande teatro criado pelo STF, pelo ministro, dono do Brasil, rei supremo dessa nação, Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Eu vou passar um vídeo dele lendo o relatório de todo esse circo, de todas essas narrativas, e você vai ouvir coisas assim assustadoras, de coisas que ele acusa o ex-presidente e todos aqueles que estão indiciados, como Braga Neto, que já está preso, o Heleno, que tá quase preso, né? Eu acho que o Heleno não tem nem idade mais de estar preso. E ele fala assim com uma tranquilidade, sabe? Apesar que ele dá uma gaguejada, porque o ex-presidente, o mais querido desse país, foi lá no julgamento e sentou simplesmente na primeira fila, quebrando toda aquela narrativa que Eduardo Bolsonaro estava indo para os Estados Unidos para preparar uma fuga do pai para lá, para os States. Então, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com mais uma pessoa e, sem mais conversa fiada, vamos para o que interessa. Eu inicio a minha sustentação dizendo que o presidente Jair Bolsonaro foi o presidente mais investigado da história do país. Uma investigação que perdurou por anos, que começa com o objetivo de investigar uma live de 4 de agosto de 2021, em que se autoriza a quebra de uma nuvem do seu ajudante de ordens, Coronel Cid, que hoje é delator, que perdura por meses essa investigação da quebra, com vários objetos diferentes. Num primeiro momento, verificava-se a live, numa investigação determinada pelo TSE. No segundo momento, investigava-se o cartão corporativo, os gastos do presidente e da então primeira-dama. Depois investigou-se até uma questão de emendas, para se chegar numa questão de vacinas. Portanto, não havia um objeto específico. E por que eu estou tratando disso, senhor presidente? Porque o inquérito das vacinas é a gênese de todo este caso, onde ocorreu a prisão e depois a colaboração do Coronel Cid. Com uma minuta que estava no seu telefone tratando de uma questão de estado de sítio e mais absolutamente nada. Nós temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de 2 artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só, estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Falar-se em execução de crime contra o governo legitimamente eleito, que era o dele. O governo legitimamente eleito veio no final do ano de 22, com as eleições. Então, como se falar em tentativa, em início da execução? E mais, como se falar em início de execução por pronunciamentos e lives, quando os 2 tipos penais têm elementares do tipo a violência ou a grave ameaça? Não existia violência nem grave ameaça. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento, então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal,
que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Você viu aí? Essa foi a defesa do advogado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Você viu aí o que ele falou em toda a lógica possível. Eu não vi, nos meus 47 anos de idade, eu não vi um presidente ser tão investigado igual o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas tudo isso é para quê? Para tirar essa carta da mesa, tirar o ex-presidente das eleições do ano que vem. Gente, não vai adiantar nada. Vou mandar um recado aqui para vocês da esquerda e para todo esse sistema que está montado para acusar, julgar e condenar o ex-presidente. Não vai adiantar nada. Você sabe por quê? Porque ele não deve, e quem não deve, não teme. É isso que acontece. Foi lá, acompanhou da primeira fila, e é isso. Mandou um recado, falou assim, eu estou aqui, eu não devo nada, não tenho por que fugir, porque está com medo. Entendeu? É isso. Agora, um recado que eu deixo para o STF e para a esquerda brasileira. Não façam a besteira de prender o ex-presidente. Não façam essa besteira. Porque se vocês já deram tanto tiro no pé desde o início desse governo, esse vai ser mais um. Só que esse não vai ser no pé, vai ser na cabeça. Você entendeu? O tiro que vocês vão dar prendendo o ex-presidente e mais as outras pessoas, isso sem falar nos presos do 8 de janeiro, como a Débora, que eu não vou cansar de falar, gente. Eu não vou deixar e me cansar de falar do caso Débora, e tem outros casos que eu vou buscar e vou trazer aqui para vocês também. O Brasil precisa saber, entender o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Beleza? Agora eu vou trazer para vocês aí a fala do rei do Brasil, trazendo os crimes em que o ex-presidente e mais outros 33 indiciados pela PGR estão sendo acusados. Dá uma olhada só nos absurdos que esse cara vai falar. Esse cara não, o rei supremo da América Latina, Alexandre de Moraes. Dá uma olhada. Trata-se aqui de denúncia oferecida em face de Jair Messias Bolsonaro pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado, observadas ainda as regras do concurso de pessoas e concurso material, além de denúncia oferecida em face de Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto. Em relação a todos esses, a denúncia foi oferecida pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado, também sobre as regras do concurso de pessoas e concurso material. De acordo com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, os fatos criminosos são, ou a descrição dos fatos criminosos, a descrição é a seguinte: diz a Procuradoria-Geral da República, a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada por Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder, enraizada na própria estrutura do Estado e com forte influência de setores militares. A organização se desenvolveu em ordem hierárquica e com divisão das tarefas preponderantes entre seus integrantes. Jair Messias Bolsonaro, junto com
Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Souza Braga Neto, continua a Procuradoria-Geral da República. Integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa. Isso é um absurdo, gente. Isso é, como dizia o Boris Casoy, uma vergonha. O Brasil, de tantas vergonhas que já passa lá fora, a leitura desse relatório por esse... Eu não tenho palavras, sabe, para adjetivar esse senhor, que não dá para chamar um cara desse de juiz. Sinceramente, com todo respeito ao sistema judiciário, não dá para chamar o Alexandre de Moraes de juiz, não dá. Ele é um político que tem um lado e ele está ali para perseguir todos aqueles que são conservadores, são de direita. Ele está ali para isso, ele foi colocado ali para isso, ele levou simplesmente pelo lado pessoal. Então, eu vou deixar para vocês aí as fotos de pessoas que estavam acampadas em frente aos QGs em Brasília e, detalhe, estão presas hoje por causa disso. Para você ter ideia, moradores de rua foram presos. Olha só o absurdo que o sistema político judiciário do país está fazendo. Bom, gente, grato a você por estar até aqui comigo. Peço a você mais uma vez que deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com mais um amigo, deixe o seu comentário e abram os olhos para o que está acontecendo nesse país chamado Brasil. Abram os olhos, porque se a água não chegou até a porta da sua casa, se continuar do jeito que está, pode ter certeza que vai chegar. Beleza? Um forte abraço a você, fiquem todos com Deus. Esse é o canal Brasileiro Atento no Ar, meu nome é Marcos e eu fui. Um abraço.